Bom, boa noite, eu me chamo Fábio, sou aluno do programa de pós-graduação em pesquisa operacional a nível de mestrado, ministrado pela parceria entre o Instituto Tecnológico de Aeronáutica e a Universidade Federal de São Paulo. Sou orientado pelo professor Elton Sbruzzi e hoje vou apresentar um pouco sobre o trabalho que eu tenho desenvolvido dentro do programa, cujo tema é a precificação dinâmica no e-commerce, uma abordagem com o uso de regressão linear e algoritmos de agrupamento K-means. Bom, então, o que de fato seria a precificação dinâmica? A precificação é o conceito de se regular as vendas de produtos e/ou serviços por meio de ajustes automáticos de preços em resposta a flutuações estatísticas de demanda. Este é o conceito bastante usado dentro da literatura, onde, traduzindo um pouco isso, o que eles nos dizem é que a precificação ela procura incorporar dentro do tradicional modelo de precificação, simplificando ali, né, a relação entre custo e margem de lucro, e ela vem com a proposta de incorporar fatores externos dentro dessas definições de preço. Onde nós costumamos ver bastante isso é dentro dos aplicativos de viagem, como o 99, Uber, Cabify e os demais aplicativos desse tipo, onde se você realizar uma viagem em diferentes momentos do dia, saindo de uma mesma localidade e indo até um mesmo destino, você muitas vezes se depara com preços diferentes. E o que justificaria isso, né, diferentemente de um modelo fixo, onde em teoria deveria ser cobrado o mesmo preço? A precificação dinâmica utilizada, elas incorporam aspectos, por exemplo, de disponibilidades de veículos, como é o caso do Uber. Então, em dado momento que você solicita um serviço dentro da plataforma, dependendo da quantidade de motoristas que tiver disponíveis, né, você vai acabar tendo uma influência deste número dentro do seu preço. Então, se nós temos um excesso, né, de motorista, o preço tende a ser um pouco mais em conta, devido a bastante opção que vocês têm, né, que nós temos como um todo. E o contrário também acontece. Então, se nós temos uma escassez de motoristas atuando naquele momento da solicitação do serviço, o preço tende a ser um pouco mais caro. E dessa forma a empresa consegue balancear, de certa forma, o seu faturamento ao longo de um dia, simplesmente ajustando os seus preços a esses fatores externos. O ramo de hotelaria, nós também costumamos observar bastante isso, onde fica mais evidente isso na questão de temporadas, por exemplo, de férias escolares, onde os preços são extremamente elevados, dependendo do local onde você está solicitando uma hospedagem, sendo que este mesmo quarto, em um período de baixa temporada, geralmente apresenta ali um custo até abaixo da metade do que é praticado nesses períodos. E o ramo hoteleiro em si, ele foi um dos primeiros a utilizar esse tipo de serviço. Não era muito falado ainda, né, no início de precificação dinâmica, devido à falta de uma das principais características desse serviço, que é a periodicidade dessa definição de preços. Mas hoje em dia, o ramo hoteleiro, com toda essa questão de automatização de processos, chegam a praticar preços diferentes ao longo de um mesmo dia, semelhante ao que vemos, por exemplo, no Uber. Então, se você tenta fazer uma reserva, por exemplo, de madrugada, esse custo tende a ser mais barato, que é onde eles vão estar colocando no mercado ali o excedente de quartos que ele tem, e conforme esses quartos vão sendo ocupados
ao longo do dia, eles vão realizando esses pequenos ajustes dentro do preço. Bem, uma vez entendido o conceito de precificação dinâmica, vou procurar demonstrar um pouco como que isso tem sido utilizado no e-commerce atualmente. As grandes redes de comércio online já têm feito um uso extensivo dessa estratégia de precificação dentro das suas plataformas. Nós temos números, por exemplo, como o da Amazon, que realiza mais de 2 milhões de mudanças de preços ao dia dentro da sua plataforma, precificando de forma dinâmica mais de 400 mil produtos. E como que eles estão adotando essa estratégia? Como que eles estão incorporando isso dentro das suas políticas de preço? Através principalmente do monitoramento de informações de usuários. Então, antes, esses dados eles não eram disponibilizados de forma tão abundante quanto hoje. Você entender o comportamento de um cliente há uns 10, 15 anos atrás era totalmente diferente da forma com que você faz isso hoje. Você precisava de tempo para conhecer o seu cliente, para adquirir informações a respeito dele e poder usar isso em um momento futuro. Então isso requeria tempo e esforço para poder entender este comportamento. Porém, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia as redes monitoram as redes sociais dos seus clientes. Eles identificam através de cookies em nossas máquinas onde nós temos andado, por assim dizer, né, dentro desse ambiente online, que produtos nós temos pesquisado, quais são as nossas preferências de cores quando nós buscamos um determinado produto. Então, antes, o que eles levavam anos para coletar de informações nossas, hoje está disponível de forma quase, como poderia dizer, de forma real time praticamente, já que uma consulta que você faz em um site de qualquer, em busca de algum produto, você basta sair de lá que em menos de 10 segundos sua tela já está cheio de produtos similares àquele que você pesquisou. E como que eles têm feito isso hoje em dia? Monitorando cada passo, cada característica, cada perfil diferente das suas bases de clientes. E com base nessas informações, eles tentam incorporar isso dentro da sua política de preço e oferecer um preço que seja competitivo e personalizado o suficiente para tornar o preço final de um produto atraente aos olhos de um cliente. Então, eles conseguem atingir hoje níveis de precisão absurdos, aumentando assim conversões de venda, faturamento, com diversos segmentos que têm feito uso de precificação dinâmica, justamente explorando informações de clientes, de concorrentes e demais informações que são incorporadas dentro do seu fluxo de dados. Então o preço hoje ele deixou de ser apenas uma questão de custo e margem de lucro e passou a ser uma ciência de dados, de fato, baseado em dados para se determinar preços e não apenas em questões tradicionais, como era praticado antigamente. E é justamente este aspecto de identificar informações externas, tentar entender o comportamento de cliente e personalizar um preço para ele que eu tenho realizado dentro do meu trabalho e que eu pretendo abordar aqui hoje. Agora eu vou explicar de fato o meu trabalho desenvolvido até então, que é a construção de um framework de precificação dinâmica baseado em técnicas de aprendizado de máquina aplicadas na precificação de produtos de um mercado de e-commerce. Bem, como nós vimos anteriormente, a precificação dinâmica ela busca incorporar aspectos externos dentro de uma política de preços a serem praticados
E com base nessas informações externas, nós vamos tentar oferecer preços personalizados a um determinado segmento, seja um cliente ou um grupo de clientes, ou de acordo com alguma características que nós estejamos monitorando e que nos permita diferenciar uma coisa de outra, certo? Então, como que, como que isso está sendo realizado dentro desse framework que eu estou propondo? Ele basicamente pode ser entendido de acordo com essas 5 etapas, onde primeiro nós temos a coleta de dados, onde eu busco reunir o máximo de informações possíveis. Essas informações, no meu caso em específico, pautadas exclusivamente nas informações relacionadas a clientes. Então, o meu principal objetivo aqui é identificar certas características dentro da minha base e, com base nessas características, eu tentar personalizar um preço a ser oferecido para esse cliente no momento da compra. Seja de um novo cliente que está chegando até a plataforma ou então de um cliente já cadastrado que vai realizar uma nova compra. Então, abstraindo um pouco aqui para facilitar o entendimento, o que eu quero é o seguinte: eu quero que quando um cliente chegue até a minha loja, certo? Eu vou coletar todas as informações desse cliente. Então, ele acessou o site, entrou na loja, eu já tenho acesso a uma gama de informações, como IP, localização e demais aspectos. Então, com base nessas informações, eu vou classificar esse meu cliente em um grupo que melhor descreva essas características de que ele dispõe. Certo? Então, se uma vez que eu fiz uma busca nos dados desse cliente, reuni essas informações e identifiquei que eu já possuo um grupo com disposições similares a dele, eu vou agrupar esse cliente naquele grupo em específico. Por que eu quero essa separação entre grupos? Porque o grande objetivo é chegar em um consenso de preço, que é o que eu chamei de poder de compra, que me dê as características, assim, um extrato financeiro de um determinado grupo de clientes. Então, uma classificação possível seria clientes que gastam pouco, gastam médio e que gastam muito. Seria uma classificação possível. E uma vez que eu identifico esse poder de compra, né, uma vez que um cliente chegou, eu vejo, ele tem um gasto moderado, então ele fica no grupo respectivo. Conhecendo bem esse grupo, eu posso usar essa informação, né, de padrão de compra dele para oferecer um preço diferente. Então, por exemplo, se é um cliente que por padrão tem um gasto mais elevado e o meu preço hoje de mercado ele está abaixo do que o meu cliente tem disposição a pagar, eu não preciso fazer uma nova atualização. Eu mantenho o meu mesmo preço, que eu sei que ele está dentro do poder de compra deste grupo em específico. Porém, agora, se é um cliente que tem um histórico de compras mais baixo e é classificado segundo um poder de compra inferior a um produto que ele busca, eu posso analisar isso dentro do aspecto de custo e de margem de lucro, se é possível eu oferecer algum desconto para esse cliente que o ajude a adquirir esse produto, que me ajude também na conversão dessa venda que poderia ser perdida nesse caso, né? Então, um exemplo típico seria, por exemplo, a compra de um celular. Então, uma vez que o cliente acessa a loja e procura por um aparelho específico, nós conseguimos fazer uma segmentação. Então, se ele procura, por exemplo, um iPhone, nós associamos isso a um certo tipo de característica.
Se é um Android, nós conseguimos também classificar isso. Então, essas informações externas, elas nos ajudam a determinar um certo perfil de cliente. E com base nesse perfil de cliente, nós podemos estimar o poder de compra dele e trabalhar essa questão da precificação dinâmica. Ora oferecendo um desconto, ora mantendo os preços e ora oferecendo algum outro benefício, por exemplo, de um frete grátis ou então algum produto associado, né? Um brinde ou algo do tipo. Então, a descrição mais formal do meu trabalho é conforme está aqui em cima, mas o principal entendimento que eu quero transmitir é justamente isso. O que eu estou tentando reproduzir aqui é justamente esse comportamento de um novo cliente que chega, tentar usar essas informações fornecidas por ele como entrada de um modelo de precificação. E com base nisso, poder disponibilizar um preço mais competitivo dentro da minha plataforma. Bem, eu vou explicar um pouco melhor cada um desses elementos, tentar deixar eles o mais claro e acessível possível, iniciando aqui pela a coleta dos dados. Bem, conforme mencionado, o grande objetivo aqui é reunir as informações de um cliente específico, certo? Seja um cliente novo, que nesse caso teria poucas informações, ou então de um cliente recorrente. Essa base de dados utilizada dentro do meu trabalho é uma base fornecida pela Olist, que é um marketplace nacional que disponibilizou toda essa estrutura de dados, esse conjunto dentro da plataforma do Kaggle. O link desses dados eu vou deixar na descrição dessa apresentação para se alguém quiser consultar. E ele é composto de algumas informações. Então nós temos, por exemplo, a informação referente a esse determinado banco. Nesse caso aqui são as informações de reviews, que seriam aqueles comentários que os usuários deixam após cada compra, certo? E nós temos também a relação entre ambos os bancos de dados. Então, como que esse banco se conecta a essa informação de ordens, por exemplo? Eles se conectam através de uma coluna, por assim dizer. Nós temos uma coluna ordem ID dentro de cada um desses bancos que vai me fornecer essa relação entre uma ordem específica e o review que foi dado para esta ordem. E de forma similar, todos os nossos dados aqui oferecem uma chave, que aqui no caso seria uma chave do banco de dados. Então as ordens se relacionam com as informações do cliente através da chave de Customer ID. Nós temos informações de pagamentos relacionadas às ordens, temos os itens que foram adquiridos nesse pedido de compra. Esses itens, por sua vez, se relacionam a produtos específicos, então nós temos categorias, temos informações de dimensões e tudo mais. Os itens, por sua vez, são disponibilizados através de um vendedor, e tanto o vendedor quanto o cliente possuem informações de localização. Então, essas são as informações que nós vamos buscar encontrar um certo padrão que nos permita, principalmente, tirar informações desta base de cliente. Então, com base em um cliente daqui, nós queremos verificar quais são as médias de avaliações dele, aonde esse cliente está localizado, quantas ordens ele realizou. Então, o foco do meu trabalho está justamente nessa base de dados e como que ela interage com todas as demais. E com base nas informações desses clientes, a gente dá prosseguimento conforme mencionado. Tentar enquadrar ele em um grupo específico e, uma vez enquadrado em um grupo, tentar definir o seu poder de compra. E com base nisso, realizar a precificação dinâmica para ele. Bem, após a etapa de coleta de dados,
o que é realizado é essa etapa de pré-processamento. Esse é um pré-requisito bastante comum para as técnicas de aprendizado de máquina, no geral, mas nesse caso em específico também ele serve como garantia das informações que estão sendo utilizadas. Como nós vimos no slide anterior, aquela base, nós possuímos várias bases diferentes, estamos agrupando essas informações dentro de uma dimensão de cliente. Essa conexão entre as bases ela é suscetível a diversos tipos de erros que podem acontecer ali. Então, informações faltantes em uma base que não são preenchidas por outra, ou informações adicionais que acabam sendo incorporadas na base de cliente e que ele não tenha correspondência para isso, então ele gera valores faltantes. Então, existe uma série de detalhes aqui, problemas que surgem de um processo de junção de bases como o que está sendo realizado, que requerem um pré-processamento adequado. Bem, nessa etapa de pré-processamento foram realizadas alguns tratamentos e algumas transformações nos dados ora mencionados, iniciando pelo agrupamento dos dados com base naquelas chaves. Então, cada uma daquelas bases foram todas reunidas em um único dataset. A substituição de valores ausentes foi então realizada, cobrindo possíveis lacunas deixadas nessa junção de bancos. A remoção de dados duplicados, devido à duplicidade de informações, né, ora separada em cada um dos bancos, mas quando nós juntamos todos ela acaba ficando duplicada. Então é necessário que a gente remova este tipo de informação para que não gere nenhum problema nas demais etapas. Foi realizada também uma ordenação para termos um aspecto cronológico dentro da base de dados, para que possamos identificar se é um cliente novo, se é um cliente já antigo, recorrente. A conversão de variáveis categóricas, essas três últimas aqui sendo as mais importantes dentro dessa etapa de pré-processamento. A conversão de variáveis devido ao alto índice de variáveis categóricas dentro daquelas bases, foi necessário realizar uma conversão, devido à maioria dos algoritmos usarem valores numéricos dentro das suas operações, e em sua maioria contínuos. Então, é necessário transformar esses atributos, por exemplo, de estado, de categoria de produto, que são descritos, né? Então, em categorias nós temos roupas, eletrônicos e demais aspectos assim textuais em que precisam ser transformados de alguma forma em um equivalente numérico. A remoção de outliers é para justamente evitar problemas tanto nessa questão de agrupamento, como o principal objetivo é juntar clientes com o mesmo perfil, clientes que tenham que possuam informações muito discrepantes das demais, vão me gerar uma dificuldade maior neste agrupamento. Então, diante disso, a melhor opção é sempre tratar esses outliers. Neste caso, foi realizada a remoção devido ao pouco número de outliers. Então, realizado uma padronização. Como a maioria das variáveis são de grandezas diferentes, então, em número de produtos adquiridos, nós temos uma contagem, então são números inteiros. Em relação a custo de frete, nós já temos valores monetários, então já não podemos trabalhar essas duas informações juntas. E a padronização é justamente isso, é trazer todas essas grandezas de escalas diferentes, de unidades diferentes, dentro de um padrão adimensional para que possam ser analisadas juntas.
E toda essa parte de pré-processamento até a utilização das técnicas de machine learning foi toda desenvolvida em Python, junto das principais bibliotecas, Pandas, Scikit-learn e StatsModel. Ora desenvolvendo script diretamente em Python, ora com o uso do Spider para visualização do fluxo de atividades, e todos eles incorporados dentro da ferramenta Anaconda. Bem, uma vez que nós já coletamos as informações das nossas bases de dados, nós já preparamos, fizemos uma limpeza, as transformações necessárias e os ajustes pertinentes, nós de fato começamos a trabalhar a questão da precificação dinâmica. Então, nessa etapa de segmentação, o que eu realizo aqui é justamente a questão de identificar o melhor perfil de cliente que está chegando nessa coleta de dados e enquadrar ele de acordo com algum grupo que possua características similares a ele. Para isso, nós utilizamos um modelo, um método de agrupamento. Neste caso, foi usado o K-means, que é um método de agrupamento mais simples de implementação. E com base nas informações do pré-processamento, todos os dados já preparados, foi realizado então a classificação destes grupos, conforme segue. Bem, então como que ocorre este processo de segmentação dos dados? Como mencionado, o algoritmo utilizado foi o K-means. Este algoritmo está exemplificado através desse pseudocódigo, onde nós podemos entender um pouco do seu funcionamento. O algoritmo ele recebe dois parâmetros de entrada. O x sendo os nossos dados, ou seja, os nossos registros ou as nossas linhas do dataset, e recebe esse parâmetro k. Esse parâmetro k ele é o número de partições que nós queremos criar com esta base de dados. Então, no exemplo da figura, que será usada para exemplificar este fluxo de funcionamento do K-means, nós temos, por exemplo, que esse número de K é 2. Então, dado um certo número de registros de uma base qualquer, nós passamos para ele que queremos organizar isso em dois grupos. Então, ele realiza o agrupamento de todos esses pontos de acordo com o número de partições que nós passamos para ele. Como saída, nós temos as próprias partições, então cada um dos grupos com os pontos que foram atribuídos a eles. Bem, então como que funciona isso? No primeiro momento, gera-se então de uma forma aleatória os nossos centroides. Esses centroides são pontos dentro dos nossos planos, por exemplo, neste caso são esses dois pontos, que servirão como base para o agrupamento do nosso conjunto de dados. Esses pontos eles são gerados de forma aleatória. Tá? Então, imaginando mais uma vez um plano bidimensional, não existe nada determinístico de que sempre teremos os centroides sendo criados aqui. Tá? Como esse processo é aleatório, em cada momento que nós rodarmos o algoritmo, esses dois centroides iniciarão em algum canto distinto dentro deste plano. E o que acontece? Para que nós geramos esses centroides? Nós vamos percorrer, então, um loop, onde para cada registro X que pertença ao nosso conjunto de dados, esse X sendo um pontinho destes, então cada X é um ponto aqui do nosso gráfico. Para cada um desses X, nós vamos
calcular a dissimilaridade entre ele e cada um dos centroides. Então, imaginando este ponto aqui de cima. Nesta etapa, o que acontece é o cálculo de dissimilaridade. O K-means utiliza o critério de distâncias euclidianas. Então, ele verifica qual é a distância deste ponto em relação a este centroide, que foi inicializado de forma aleatória, e qual é a distância em relação a este outro. O centroide que estiver mais perto desse plano será atribuído a ele, que é o que justamente diz essa etapa de número 5. Então, nesse caso, este ponto aqui estaria associado a este centroide. Todos esses outros pontos aqui também, né? Se nós formos imaginar o cálculo de distância, eles estão muito mais próximos deste centroide do que estão daquele outro. Agora, estes outros mais ao meio, é difícil de dizer simplesmente olhando um gráfico, certo? Este aqui aparenta estar mais próximo desse de baixo do que este outro de cima. Então, este ponto será atribuído a este centroide. Uma vez que todos os nossos pontos pertencentes aos nossos dados, depois que todos eles tiverem suas distâncias calculadas e forem atribuídos cada um para um centroide específico, ocorre então a movimentação desse centroide. Então, perceba que inicialmente eles são posicionados no nosso plano de forma aleatória. Neste exemplo gráfico, eles foram colocados nesses locais. Mas, a partir do momento que nós temos todos os pontos atribuídos a eles, esses centroides irão se mover. De que forma? Esse valor médio que é mencionado aqui é o cômputo de todos os pontos que foram atribuídos a este centroide. Então aqui, a título de exemplo, eu irei pegar só uma pequena parte. Não são todos, tá? Nós temos mais outros pontos aqui, porém isso aqui já nos ajuda no entendimento. Então, nesse primeiro momento, ele está localizado aqui. Então, nós iremos calcular a média de todas as distâncias que foram atribuídas, a média de todos esses pontos dentro do círculo que foram atribuídos a ele. E este valor obtido de média, ele será justamente a nova coordenada deste ponto. Então, nesse momento, nós poderíamos, por exemplo, tendo um valor de média x e y localizado nessa região, nós então colocaríamos o nosso centroide aqui. Ele iria se deslocar nessa direção. Após realizar esse movimento de deslocamento do centroide, isso também acontece para este centroide aqui de baixo. Então ele também teria alguns valores atribuídos a ele. Aqui, mais uma vez, não são todos, são só título de exemplo. Nós calcularíamos a média de distância de todos os pontos atribuídos a ele. E esse valor de média, por exemplo, este ponto, seria então a nova coordenada desse centroide. Feito essa movimentação, o que acontece então é uma redistribuição dos pontos. Então, no primeiro momento, um ponto que estava mais próximo desse centroide, por exemplo, este carinha aqui, ele no primeiro momento parece muito mais próximo desse, mas com essa movimentação que acontece, ele pode então ser atribuído a outro centroide. Devido a esse movimento do centroide, ele agora está mais próximo deste outro aqui. Então, da mesma forma que os nossos centroides se movimentam pelo nosso plano, os pontos também, ora são atrelados
a um cluster, ora são atrelados a outro. E esse processo vai ocorrendo até que nós atingimos algum critério de parada. Esse critério de parada pode ser o número de iterações que nós iremos realizar aqui dentro do nosso loop, ou pode ser algum critério de similaridade dos centroides, algum limiar de mudança entre eles. Uma vez então estruturada a divisão desses grupos, realiza-se então o cálculo da inércia, onde o que nós queremos aqui de fato é minimizar o erro do nosso cluster. Então nós queremos que o nosso ponto X esteja o mais próximo possível a esse μ, que seria a média dos nossos centroides. Pois se ele está próximo do valor aqui, ou se ele é o próprio valor, nós temos tudo isso aqui zerado, então nós conseguimos minimizar ao máximo. Então, quanto menor for a distância entre esses dois, melhor é o cálculo da nossa inércia. E o que isso diz para a gente? Quanto maior for o valor dessa inércia, pior está sendo o nosso agrupamento. Pois veja bem, se essa distância, essa diferença entre o nosso ponto e a média for muito grande, nós teremos um valor elevado aqui, e isso, consequentemente, eleva a nossa inércia. Quanto maior a nossa inércia, por assim dizer, pior está o nosso agrupamento. Certo? Essa é justamente a soma dos quadrados dentro do cluster. Então, quanto maior for a nossa diferença ou os nossos erros em relação a este posicionamento dos centroides e do nosso ponto, pior estará sendo o nosso modelo. E esse agrupamento ocorre justamente dessa maneira. Tá? Ele tem que atender a algumas restrições para que isso aqui tudo faça sentido, seja coerente. A primeira delas é que a união das minhas partições tem que ser igual ao meu total de registros. Então não posso ter nenhum ponto sumindo, nem nenhum ponto novo aparecendo aqui. Então a união entre todas elas formam justamente o meu conjunto de dados. Tenho também que uma partição não pode estar vazia, eu tenho que ter alguém atribuído a ela. E que um mesmo ponto também não possa pertencer a dois grupos distintos. Certo? Do contrário, nós não estaríamos agrupando ele. Né? Então, nós temos essas três restrições a serem observadas no momento de realizar a segmentação. Tá certo? Bem, aqui tem algumas informações bem pertinentes ao uso do K-means em si. São vantagens e desvantagens do algoritmo em si, onde a principal vantagem do K-means é em relação à sua escalabilidade. Então ele funciona muito bem para grandes conjuntos de dados. As possibilidades de uso desse tipo de abordagem de agrupamento é muito amplo e ele é de fácil implementação. Porém, ele também é suscetível a problemas. Então, o primeiro é em relação à inércia, que pressupõe que os aglomerados, ou seja, os nossos grupos de dados, sejam convexos e isotrópicos. O que isso nos diz? Que ele espera que a nossa distribuição dos nossos pontos tenham esse formato mais
redondo, ou seja, mais globulares, por assim dizer. E ele não funciona muito bem para dados mais alongados, né, nesse formato de elipses. A gente pode observar aqui que o que ele tentou fazer, ao invés dele fazer uma elipse, ele também supôs que isso fosse globular. Então ele acabou fazendo, se bem que meu círculo parece uma elipse também, mas era para ser mais redondo. Então ele funciona bem para dados convexos e isotrópicos. Então isso é um problema desse tipo. Se nossos dados não têm essa distribuição, ele não irá performar muito bem. A segunda questão é que a inércia ela não é uma medida normalizada. Então nós sabemos apenas que valores mais baixos são melhores e zero é o ideal. Ou seja, mais uma vez, quanto maior a nossa inércia, mais erro nós estamos tendo dentro daquela diferença entre o nosso ponto menos a média do cluster. Certo? Então, quanto mais próximos nós estivermos do nosso centroide, menor vai ser o valor da nossa inércia. O ideal é zero, mas o ideal, valores baixos é melhor, por assim dizer. Zero é bem complicado de se conseguir. Além disso, ele requer a especificação do número de clusters, então tem que ser feito alguns preparativos antes de se inicializar o algoritmo. Então existem técnicas que têm que ser aplicadas antes para que se consiga chegar no número ideal de clusters. Nós temos o método Elbow, mais conhecido como a técnica do cotovelo, que é muito utilizado para isso. Temos o cálculo da silhueta média, que também nos ajuda a definir esse número de clusters. Porém, ele por si só não consegue determinar este número exato de clusters. E a outra questão é que ele é altamente dependente da inicialização do centroide. Então, como os nossos centroides são gerados de forma aleatória, nós não temos a garantia de que a todo momento ele vá recair sempre próximo dos nossos dados. Então, imaginando essa última aqui, que nós pedimos 3 grupos, ele inicie os 3 distantes dos nossos dados, o número de iterações que deverão ser realizadas até que isso atinja um patamar aceitável, pode exceder o número de iterações estipuladas pelo algoritmo, ou definidas inicialmente. Então pode não ser suficiente para que ele encontre o melhor conjunto de dados. Então essas são algumas desvantagens do algoritmo. Todas elas possuem técnicas que ajudam a contornar ou a diminuir o efeito dessas desvantagens de alguma forma. Por exemplo, nessa questão da inicialização dos centroides, nós podemos usar algumas heurísticas, algumas técnicas que nos permitem diminuir este risco de inicializar muito mal. Então nós inicializamos mais próximos aos dados e isso nos fornece uma melhor performance do algoritmo. Bem, a próxima etapa então é a previsão do poder de compra. Nesta etapa, dado que nós temos a segmentação da nossa base de clientes, agora já podemos falar em K clusters, né, uma vez explicado o conceito. Então, uma vez definido cada um desses clusters, o que será realizado então é uma regressão linear, uma regressão múltipla, para cada um desses grupos. A regressão ela nos dá o valor médio de uma variável alvo, e é justamente isso que nós procuramos em cada um destes grupos.
Esse modelo pode ser bem exemplificado aqui. Bom, então, após a segmentação dos clientes, serão criados modelos de estimação do poder de compra para cada grupo. O poder de compra será obtido com o uso de regressão linear múltipla. Bem, explicando um pouco, de uma forma bem resumida, como que se dá uma regressão, nós temos aqui sempre a figura de uma variável chamada dependente, que é a variável a qual nós queremos predizer algum valor médio, certo? E nós temos também variáveis independentes, ou preditoras, ou o nosso x, né? O nosso x grandão, que sempre usamos no treinamento dos modelos, é um padrão atribuir essas variáveis a um x em maiúsculo. E o que nós queremos determinar aqui é uma equação que nos permita identificar qual é o relacionamento de cada uma dessas variáveis na resposta obtida quando nós calculamos ou prevemos algum valor para y. Então, nessa equação, nosso y é a variável de resposta que estamos interessados. O x aqui são os valores, né, das p variáveis explicativas. Nesse caso, nós temos mais de uma, então nós estamos utilizando uma regressão múltipla. Então, definimos como p variáveis explicativas. Esses betas é o que de fato a gente está interessado aqui, que são os parâmetros ou os coeficientes da regressão. Nós temos um erro associado a este processo de previsão, que correspondem aos nossos erros aleatórios, e p é o número das nossas variáveis. Então, o que acontece? Os valores de x são os valores das nossas variáveis. Isso nós já temos. Então, o que nós queremos é justamente determinar o valor desses coeficientes. São eles que nos interessam em um problema de regressão. Uma vez que nós tenhamos os valores deles calculados, dado um determinado valor de uma variável xi, nós podemos calcular então qual que seria o valor médio dessa variável de resposta. Como que ocorre então a estimação destes parâmetros? Estes parâmetros, essa estimação ocorre com o método dos mínimos quadrados. Esse método, de uma forma bem resumida, o que nós queremos é minimizar os erros do nosso modelo. Aqui, a gente sempre foca bem, tanto na análise de resíduos, quanto no cálculo dos mínimos quadrados, nos erros. Que se a gente constrói um modelo e ele funciona, ele está simplesmente fazendo a função para que ele foi criado. Então isso acaba não nos importando muito. O problema é quando a gente começa a errar, certo? Então, quando a gente começa a errar muito, não foi para isso que a gente criou o modelo. Então, logicamente que é isso o que nos importa analisar. Então, nos modelos de regressão linear múltipla, nós utilizamos o método dos mínimos quadrados para estimar esses valores de beta. Este erro, se nós reescrevermos essa função aqui de cima, se nós reescrevermos isso em função do erro, nós vamos ter essa notação aqui de baixo, certo? E uma vez com essa notação, nós podemos derivar isso então em função de cada um dos nossos parâmetros, com derivadas parciais.
utilizando um conceito, né, de ceteris paribus, onde nós analisamos a variação de um determinado componente, considerando que todo o resto se mantém constante. Então, nós derivamos isso para cada um dos parâmetros que nos interessam, e através das derivadas parciais, nós chegamos no valor desses coeficientes. Esse valor dos coeficientes serão um valor de B-chapéu, conforme podemos observar aqui, dado que eles não são os valores reais, e sim os valores estimados ou a esperança desses valores. E uma vez com ele, nós conseguimos então chegar no que mais importa para a gente, que é definir valores dessa variável de resposta. Bem, e para que a gente possa utilizar toda essa estratégia de estimação dos parâmetros através do método dos mínimos quadrados e predizer os valores de uma variável de resposta com base em variáveis independentes de entrada, nós precisamos atender a alguns pressupostos para que tudo isso faça sentido. Os principais dele são a presunção de normalidade dos nossos resíduos, ou seja, os nossos resíduos possuem aquela distribuição de sino. Isso é um pressuposto para poder utilizar corretamente todos aqueles conceitos apresentados. O segundo é o princípio da homocedasticidade, que nos diz que a variância é constante. Então, dado qualquer amostra aqui, a variância é sempre a mesma. O terceiro pressuposto é de que os nossos resíduos, os nossos erros, eles são independentes. Então, dados duas amostras distintas, elas serão independentes umas das outras. E a nossa esperança é que os nossos erros sejam zero. Como eu disse aqui, o que nos importa é realmente o erro. Então, é ele com que nós nos preocupamos. E dado o modelo de regressão múltipla, nós também temos a questão da multicolinearidade, que seria analisar se duas variáveis independentes possuem alguma relação linear entre elas. E isso não é legal para o modelo. O bom seria se elas tivessem uma relação linear com a variável de resposta. Porém, entre elas pode atrapalhar em algumas questões de intervalo de confiança e não fazer com que o nosso modelo performe tão bem. Aqui estão algumas formas de se atestar esses pressupostos. Então, em relação à normalidade, nós podemos realizar alguns testes em nossos dados para ver se eles possuem essa característica de normalidade. Os mais utilizados são o de Kolmogorov-Smirnov e o de Shapiro-Wilk. Para a homocedasticidade, nós também temos testes, como o teste de Goldfield-Guandt. Para ambos, também temos visualizações gráficas que nos permitem ter a resposta dessas questões. Para a questão da independência de resíduos, nós temos os testes de Derby-Watson. Para análise da multicolinearidade, nós temos matriz de correlações, nós temos o fator de variância, que também pode ser utilizado para se verificar a existência de multicolinearidade entre as variáveis. Bem, por fim, o nosso modelo então ele está pronto para um processo de precificação dinâmica. Então nós trabalhamos com a coleta dos dados. Então nós realizamos o pré-processamento desses dados, preparando eles para as etapas seguintes. Realizamos a segmentação da nossa base de clientes,
utilizando o algoritmo de agrupamento, né, organizando eles em grupos de mesma característica e similaridade. E para cada um desses, nós calculamos o poder de compra através da regressão linear múltipla, nos dando uma média para cada um desses clusters, qual é a média de gastos para cada um deles. E uma vez que nós temos todas essas informações disponíveis, a última etapa da precificação é justamente a questão dinâmica, de tentar atrelar estes atributos a um preço final a ser disponibilizado. Esta última etapa é um processo menos analítico do ponto de vista de análise de dados durante todo esse trabalho, pois, conforme podemos observar, as informações serão analisadas, né, as informações obtidas do framework, e a definição da política de preços será estabelecida segundo critérios definidos por um profissional habilitado. Então, no primeiro momento, o framework ainda não tem capacidade suficiente para que ele mesmo determine quais são as regras que fazem sentido dadas as informações que nós obtivemos. Então, esse critério de precificação será estipulado por um profissional, no caso aqui da empresa, que no primeiro momento vai avaliar cada um dos grupos e cada um dos poderes de compra e vai elaborar estratégias de precificação para cada um deles, já que essa estratégia ainda não faz parte da base. Tá? Então, para a gente fechar o raciocínio do modelo, o que acontece então é que um novo cliente ou um cliente antigo vai chegar até a plataforma para realizar uma nova compra. A partir desse momento que ele acessa a plataforma, nós coletamos os dados desse cliente. Com base nessas informações, nós enquadramos ele em um grupo com as mesmas características, certo? E uma vez feito isso, nós então fazemos a nossa regressão para encontrar o poder de compra médio desse grupo de clientes. E com base nessas informações, o profissional irá analisar o que faz mais sentido para esse momento. Esses critérios que ele estabelece aqui serão incorporados ao modelo, e o que vai gerar para a gente são situações do tipo, bom, o cliente tem um poder aquisitivo de, a título de exemplo aqui, de R$ 1.500, mas o produto que ele quer adquirir é R$ 1.600. Nesse caso, qual é o procedimento que eu deveria adotar? Então, ele irá analisar uma série de recomendações determinadas pelo profissional. Nessas situações, nós podemos oferecer para ele um desconto, um abatimento no valor do frete, ou algo que ajude a diminuir essa diferença entre o nosso preço e o poder de compra desse cliente. E uma vez que a gente passe a gerar esse tipo de informação, aí sim ela irá fazer parte do nosso banco de dados. Porque qual que foi o grande problema no desenvolvimento deste trabalho? Foi justamente não ter incorporado à nossa base informações relativas a esse tipo de transação. Então, num primeiro momento, isso será definido via critério de profissional, e cada vez que uma operação for realizada segundo esses critérios, nós passaremos então a armazenar isso em um novo banco de dados, e futuramente nós vamos então ter a capacidade de atribuir esse novo banco no nosso modelo para que ele também defina qual será o valor do preço a ser praticado.
E nisso a gente finalizando o processo de compra do usuário. Bem, com isso eu encerro essa apresentação. Espero que não tenha sido muito confusa. É a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho, de gravar um vídeo e apresentar isso de casa a outras pessoas. Então, espero que não tenham ficado tão perdido quanto eu fiquei fazendo esse tipo de trabalho. Aqui, para encerrar, eu demonstro aqui um pequeno cronograma de como está o andamento do meu projeto. Então, estarei finalizando a proposta de pesquisa agora na segunda quinzena, devendo realizar o exame de qualificação na primeira quinzena de maio. Então, proceder para a finalização da dissertação. A defesa, estamos planejando junto com o orientador de ocorrer na segunda quinzena de junho. E a submissão do artigo, devendo ser realizada na segunda quinzena de maio. Aqui estão algumas informações de contato, então tem o meu e-mail e meu LinkedIn. Se eu confundir muito, vocês podem entrar em contato para críticas e sugestões ou algum ponto que eu tenha deixado de cobrir. E eu farei o máximo para tentar atender a estes questionamentos. Por fim, tenho algumas referências aqui, conforme mencionado, onde pode obter os dados, fontes de consulta. E encerro a apresentação. Muito obrigado e uma ótima noite a todos.